14 e o versículo 11 de Josué. Vamos falar do Caleb. O Caleb para mim é um mentor maravilhoso. Um homem de 85 anos disse essas palavras para Josué. Caleb e Josué foram os únicos dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, que voltaram com um relato positivo para Moisés, dizendo assim: tem gigante, vai ser difícil, mas o Deus de Israel nos dará vitória. E os outros 10 disseram que não, tem gigantes, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e não há como conquistar a terra. E esses 10 conseguiram inflamar o coração do povo, e o povo queria apedrejar Josué e Caleb. Mas por causa da perseverança de Josué e Caleb, Moisés fez uma promessa para Caleb, que um determinado pedaço de terra em Canaã, que ele havia olhado, que ele havia espiado, essa terra seria dele. E ele diz assim no versículo 11 do capítulo 14: continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. 45 anos depois da experiência dele como um dos 12 espias, ele tinha 40 anos de idade, e agora passaram 45, a terra está sendo distribuída. Moisés morreu e agora Josué é o líder, e ele está distribuindo a terra. Caleb chegou e disse: eu quero a terra que Deus me prometeu. Só que tinha que conquistar ela, e tinha gigantes na terra que iria pertencer a ele. Ele disse: essa terra é minha, porém ele vai ter que lutar. Mas ele tem 85 anos de idade, mas ele disse assim: eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40. Eu tenho a mesma habilidade com a espada de quando eu tinha 40. Olha só, esse homem, apesar da idade, do corpo físico, a sua mente, a sua mentalidade, ainda era jovem. E tem muitos jovens hoje, que têm a mente de 80, e o corpinho de 20. Nada contra os jovens, tá? Mas tem jovens que são assim. Antigamente, os jovens eram bem mais ativos. Hoje os jovens são mais devagar, são mais lentos, mais preguiçosos. Os jovens estão sentados ali, não olhem para mim, por favor. Mas, olha, lembra-se da nossa juventude, como é que era. As pessoas, no âmbito geral, se desanimam muito fácil com as coisas. Com o primeiro gigante, com a primeira dificuldade, com a primeira luta, nós não vamos conseguir. Eu não tenho habilidade, eu não sei manusear a espada, aquele trabalho não é para mim, eu não vou conseguir fazer aquele trabalho, eu não vou voltar para aquele trabalho, eu vou desistir daquela faculdade. Agora, se você mudar a forma com que você olha para o desafio, tudo muda. É como você vê a coisa, é que determina o resultado. Davi, ele olhou para o gigante, mas ele entendeu que o gigante era pequenino diante do Deus de Israel. Amém? Aquele gigante, aos olhos de Davi, era um anão, porque ele sabia que o Deus de Israel era muito maior, e ele com uma funda derrubou o gigante Golias. É essa visão que Caleb está tendo aqui. Eu estou com 85 anos de idade, mas eu estou forte como quando eu tinha 40. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho condições porque eu confio no Deus de Israel que me fortalece. Da onde vem a sua força? Da onde vem a sua energia? Não, pastor, para mim acho que acabou, é só aposentar mesmo. É nada, irmão. Você pode fazer muita coisa ainda. Você pode servir a Deus de maneira intensa. Eu elogio muitos irmãos aqui da nossa comunidade que já têm mais idade e que têm um espírito jovem. Não faltam culto, são pessoas de oração, e muitas vezes a gente que é mais jovem, né, cansa mais fácil, com mais facilidade. Não importa se você tem 10, 20, 30, 50, 80, 100, o que importa é o conteúdo. Que idade tem a sua mente? Que idade tem a sua alma? Qual é o vigor que a sua espiritualidade tem? É isso que vai determinar aonde você vai chegar. Você não irá além daquilo que você vê. Se você não sabe aonde você quer chegar, a qualquer lugar, serve. Agora, se você tem um alvo, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, e tudo isso glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai chegar em nome de Jesus. Você crê nisso?
A banda me ajuda? A Ana já está vindo ali já, né? A Ana é guapa. Vamos ficar em pé? A banda pode vir também. Nós podemos. Lembra do presidente americano, aquela frase conhecida, que ele disse, sim, nós podemos. Sim, nós podemos. A frase ficou conhecida no mundo todo. Ele disse, yes, we can. Nós podemos. Sim, nós podemos. Você pode. Você tem condições. Pode apagar para nós. Você tem condições. Você tem um Deus que é especialista em derrubar gigante. Você tem um Deus que é especialista em vencer batalhas. Ah, pastor, mas você não sabe o meu passado, a minha origem, a minha família, o que o meu pai me fez, a minha mãe, o meu irmão, o meu patrão, a minha avó, o meu avô. Não importa o que fizeram para você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram para você. Você vai construir, você vai pegar uma pá e vai abrir um buraco e vai entrar dentro? Ou você vai pegar aquilo que fizeram com você e você vai usar aquilo como degrau para que você possa alcançar os seus objetivos? Eu sou assim por causa do meu pai. Eu poderia dizer assim, eu sou assim por causa do meu pai. Eu poderia dizer, eu sou assim por causa da minha mãe. Mas eu digo ao contrário. Eu olho para as coisas que eu aprendi com meu pai, boas e ruins, e as coisas que eu aprendi com a minha mãe, boas ou ruins, e eu aplico na minha vida, para não errar onde eles erraram, e acertar onde eles acertaram. É assim que nós olhamos para os mentores da Bíblia. Quando eu olho para Sansão acertou bem pouquinho, tá? Errou bastante, mas eu aprendo com os erros dele, porque eu sei aonde os erros me levarão, então eu vou procurar acertar. Quando eu olho para Davi, um homem segundo o coração de Deus, e eu vejo os erros que ele cometeu, eu evito aqueles erros, e eu procuro aprender com os erros, sem cometê-los, mas também com os acertos de Davi. Deus deixou registrado na Bíblia a vida de diversos homens e mulheres, para que possamos ter eles como nossos mentores. Tem gente que consegue aprender só com os bons. Essas pessoas, elas deixam de alcançar o topo do seu potencial, porque elas conseguem aprender só com os bons. Agora, quando você consegue aprender com os ruins e com os bons, aí sim, o seu potencial, ele é duplicado. Porque tem gente que diz assim, aquele pastor, eu não aprendi nada com ele prega muito mal. Aquele pastor, eu aprendi muito com ele prega muito bem. Você só consegue aprender com quem agrada você. Agora, se você conseguir aprender com aqueles que você considera ruim, aí você alcançou, de fato, a sabedoria de aprender com o ruim e com o bom. Como é que eu aprendo com o ruim? Olha tudo que ele fez e faço diferente. Olha tudo que ele fez e faço diferente. Simples assim. Ele fez tudo isso para chegar naquele resultado ruim, então eu vou fazer diferente. Aprendi ou não aprendi? Aprendi. Como eu terminei o culto, como eu comecei o culto, eu vou terminar. No âmbito político, olhe para aqueles que erraram, para aqueles que foram ruins, e diga assim, já sei o que fazer. Contrário. Vou fazer diferente, porque eu não quero ter esse final, eu não quero ter esse resultado. Amém? Aprenda com os ruins e aprenda com os bons. Não importa o que fizeram para você. Eu sei que dói e que você sofre, eu também tenho os meus traumas, mas pega aquilo que fizeram com você e use como degrau. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Coloque diante de Jesus e deixe Ele mudar a sua história. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor. Eis aqui o teu povo reunido nesse prédio, nessa igreja, nesse lugar de oração.